Olá, Emanuel aqui para mais um vídeo. Hoje falar um pouco de loops e iteração. Como eu já comentei em alguns vídeos, o Node Wrangle ele é um loop por si só. Agora falando de paralelo e sequencial, o Houdini é rápido porque ele usa um conceito de processamento chamado SIMD, que significa Single Instruction Multiple Data, ou uma instrução múltiplos dados, que na prática, quando você manda um ponto subir no VEX, o Houdini não forma uma fila resolvendo um por um. Ele aplica essa única instrução em todos os dados da geometria ao mesmo tempo. Esse SIMD que a gente está falando, a gente tem lá no Point Wrangle Run Over. Por padrão, quando a gente só puxa o Attribute Wrangle, ele já vem por padrão pontos, mas você pode rodar sobre primitivas, vértices ou detail, essa marcação aqui, quando a gente quer criar uma operação que vai afetar a estrutura como um todo, não só fazer cálculo ponto a ponto ali, quando a gente está overpoint, a gente está fazendo o nosso código rodar ponto a ponto, e aqui ele faz uma comparação com construtores, é como ter 100 operários, cada um em uma cabine, eles estão isolados entre si, a mesma instrução é passada para todos, subam 1 metro e eles executam ao mesmo tempo. É exatamente assim que funciona no Wrangle, quando a gente está lá overpoint, a gente cria uma instrução, por exemplo, p.y mais igual 1, a gente faz ele todos os pontos subirem 1. Cada um independente, ele não precisa saber que o outro ponto subiu para ele poder subir. Todos eles vão subir independentes. E pensar agora no loop em si, fazer uma sequência, é como uma corrida de revezamento. O corredor 2 não pode dar um passo até que o corredor 1 passe o bastão, que é o dado anterior. Agora, lembrando da sintaxe do laço, o for, a gente tem essa construção aqui, for int i igual a 0, i menor que máximo e i mais mais. O i igual a 0 é o início, aqui a gente cria a variável, aqui a gente cria a variável condutora, geralmente a gente coloca i. Eu, quando estudei ciência da computação, associava esse i de index, então não sei se era isso, mas eu associei como o index ali do nosso loop, começando do 0. I menor que máximo, que é a condição, o loop continua rodando enquanto isso for verdade, enquanto, sei lá, o máximo for 10, eu vou fazendo o que o código está aqui executando. E o i++ é o próximo passo. Sempre que acabar a rodar o código, ele vai acrescentar 1 na minha variável e fazer uma nova interação, até essa condição for falsa e sair desse loop. Agora vamos para a prática, criar um loop que vai gerar uma linha randômica na tela, e para essa prática, a primeira etapa, a semente, o ponto inicial ali, a gente vai trabalhar o Wrangle rodando sobre o detail e já inicializar as primeiras variáveis. Então bora para o Houdini criar esse código. Aqui no Houdini tem um teste que eu fiz antes, agora vou criar um novo Geometry. Nesse exemplo eu só vou usar apenas o Wrangle para gerar aquela linha. Então bora trazer aqui. Aí o ponto importante, esse Run Over, se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção de trabalhar com primitivas, pontos, vértices, números e detail. Only once. É esse aqui que a gente vai utilizar. Vou começar criando a primeira parte aqui, que é gerar os primeiros atributos, explicar eles e depois eu complemento com o restante do código. Essa primeira parte aqui foi só para a gente estabelecer a posição do ponto, aí a posição inicial dele, que a gente está começando na origem, deixando 000 aqui, e aqui
PT hoje aqui, que é o ponto antigo. A gente está, como a gente está inicializando ele, a gente está criando o nosso primeiro ponto aqui antes de entrar no loop. Então, basicamente, a gente está gerando o elemento que a gente vai fazer a interação depois. E essa é a função dessas duas primeiras linhas aqui que eu criei. Agora a segunda etapa é basicamente criar o nosso loop. A gente vai criar dois parâmetros aqui que a gente consegue editar, duas variáveis, e com ela adicionar um cálculo matemático e atualizar a nossa posição do ponto e ao fim ligar eles para criar as linhas. Eu vou atualizar ali o código com essas novas instruções e explico depois melhor. Agora só explicando esse código, adicionei dois parâmetros aqui que a gente pode editar. Então, primeiro a gente estabelece quantas etapas vai ter, quantos passos aqui vai ter a nossa linha, e o segundo é o tamanho de cada passo. Então, aqui eles condensados no único ponto, e aqui a gente consegue definir o tamanho de cada um deles, e aqui a gente pode gerar essas linhas aqui randômicas com esses dois parâmetros aqui. Aqui o nosso for, seguindo a sintaxe padrão, inicializando o i menor que a interação, e aqui o incremento do i. Aí eu comecei criando a direção aqui, esse cálculo aqui então usei o i como seed aqui para gerar, para cada interação ele gerar um número novo, e a multiplicação aqui com um número quebrado, esse aqui é um número aleatório que eu joguei aqui, pode ser, se eu jogar aqui ele gera outro padrão aqui, e esse daqui a gente multiplica por 2 e depois diminui por 1, que é para, se eu remover esse menos 1 aqui, ele vai só para uma direção. Se eu até tirar o 2 aqui, a gente não vai ver muita diferença. Se eu colocar só o menos 1, a gente também, ele só vai para outra direção. Como o RAND dá resultados entre 0 e 1, a gente multiplicando por 2 aqui, a gente garante que ele vai quebrar essa lógica e vai ir a gente consegue ir para os dois lados aqui, e a gente tem outros padrões acontecendo aqui, não só ele criando linear para um dos quadrantes aqui. Aqui a gente permite que eles tenham valores positivos e negativos ao mesmo tempo. Aí com isso a gente vai pegar a posição atual do ponto e atualizar ele. Agora a posição do ponto vai seguir a direção vezes o tamanho dele aqui, que é a distância que cada ponto vai ter aqui. E essa normalização nada mais é do que uma função matemática para que ele fique com um tamanho padronizado de 1 aqui. A gente tem esse tamanho aqui que é para gerar essa distância, e aqui é só uma questão matemática de a gente normalizar ele. A gente ajusta o tamanho dele para ficar padronizado aqui. Aí eu crio um novo ponto. Aqui nesse momento eu vou gerar o novo ponto, e gerando o novo ponto eu vou ligar
o ponto anterior que eu criei anteriormente com um novo ponto. E a função addPrim, ele vai ligar os dois pontos que eu gerei, que eu tenho o PT old e o new PT aqui, o ponto antigo e o novo ponto. Eu estou ligando esses dois. Aqui o 0 é a própria geometria que eu estou trabalhando, o polyline é a função que eu quero executar aqui, que é criar a linha. Aí eu quero o ponto antigo, o novo ponto, e com isso vou deixar só 2 pontos aqui. Na verdade, deixar um aqui. Aí ele pegou o ponto antigo e o novo ponto e ele ligou os dois aqui. E com isso a gente conclui essa etapa. E para a gente passar para a próxima etapa, a gente tem que atualizar os valores. Então, agora o que era o novo ponto vai ser o ponto antigo. E na nova interação a gente vai ter um novo valor aqui surgindo com a nova interação aqui. A normalização, ele vai gerar esse novo ponto aqui e ele vai ligar, aí ele atualiza que agora o novo ponto é o ponto antigo e vamos para a próxima interação e assim sucessivamente. Vou deixar 10 pontos aqui, deixar essa linha. Se eu não quiser fazer tudo via programação, eu posso só gerar os pontos e eu consigo ligar eles usando o Node Add. Esse Node aqui, aplicando esse ByGroup, é o mesmo do que a gente está fazendo aqui, ligando a cada interação, criando essa linha. Então, mostrando que essa ideia que a gente fez aqui é possível também criar via o Node aqui Add. Agora, para finalizar o vídeo, o poder e o preço do loop em modelagens generativas aqui, no proceduralismo, a gente não está só modificando a geometria, a gente está escrevendo a geometria ali de uma forma que a gente consegue ter uma manipulação maior e com isso criar bases para criar cabos, trepadeiras, vines e empilhamentos para RBDs, que é Rigid Body Dynamics, se eu não me engano, e o alerta de performance loop. Os loops no Vex são lentos comparados aos SIMDs nativos. Se o passo 2 não depende do passo 1, não precisa usar loop. O loop é uma ferramenta cirúrgica, não um martelo. Ele é usado em momentos que a gente sabe que vai ter muita repetição na nossa geometria ali e que ele realmente é necessário naquele ponto. Quanto isso daí acaba sendo exponencial quando a gente está trabalhando com milhões de pontos dentro de uma cena. Domine o tempo e a ordem. Agora você sabe como fazer o Houdini acumular dados e construir sistemas complexos. É isso para esse vídeo de hoje. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de arrays. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.